Olá, meus amigos, estamos começando mais uma semana de trabalhos aqui na Assembleia Legislativa e retomando hoje com o nosso bate-papo da segunda-feira. A gente sempre procura fazer aqui uma conversa sobre um tema importante, algum assunto referente aqui ao nosso estado, dentre os projetos que nós estamos apresentando ou votando aqui na Assembleia Legislativa, né? Mas também eu quero dizer que algumas pautas de âmbito nacional, assuntos de interesse do nosso país, também nós vamos abordar aqui, né? Eu queria agradecer as pessoas que estão já entrando e participando dessa nossa live e dizer que a gente toda segunda-feira, meio-dia, vai estar fazendo um bate-papo. E é interessante vocês também mandarem sugestões sobre algum dos temas que queiram que a gente apresente aqui, ou então, através do nosso Instagram, no direct, pode mandar mensagem, né? Fernando lá de Bandeirantes aí nos acompanhando, muito legal. E a gente tem vários projetos importantes tramitando na Assembleia Legislativa. Se você quiser conhecer melhor esses projetos, apresente para nós por e-mail, no nosso Instagram, no Facebook, mande mensagem, tá certo? Mas hoje eu quero falar sobre um tema que é muito importante e de interesse da sociedade. Vocês acreditam que tem deputados e deputadas bolsonaristas lá na Câmara Federal que estão numa campanha para retirada da vacina contra a Covid-19 do Plano Nacional de Vacinação? Eles querem impedir que as crianças sejam vacinadas contra a Covid. E aí eu quero dizer para vocês que esse movimento desses deputados bolsonaristas, né, é um movimento que já se iniciou lá atrás, no governo Bolsonaro, dos negacionistas, daqueles que querem passar para a sociedade a ideia de que vacina não é segura, de que vacina faz mal, de que pode provocar outras doenças, né? E agora, como a gente tem vacina contra a Covid, né, disponível para a população, inclusive para crianças, né, a partir de 6 meses de idade até 5 anos, esses deputados estão apresentando no Congresso Nacional uma medida para impedir essa vacinação, para retirar do Plano Nacional de Vacinação contra a Covid. Inclusive, essa propositura ela é da deputada Júlia Zanatta, do PL, né, do Bolsonaro, de Santa Catarina. Ela que apresentou essa proposta no Congresso Nacional e já numa determinada comissão teve maioria dos deputados, né? Então, eles querem retirar a vacina contra a Covid-19 para as crianças. E a alegação é que essa vacina não foi testada a tempo, essa vacina ela pode trazer prejuízos para essas crianças no futuro, e isso tudo tem que ficar claro que é mentira. A comunidade científica, os infectologistas, as pessoas que são especialistas nesse assunto, elas recomendam a vacinação das nossas crianças contra a Covid, né? Eu quero dizer para vocês que nós temos que seguir as orientações da ciência. Nós precisamos, inclusive, divulgar para as pessoas as orientações dos especialistas, dos infectologistas, né? Eu faço essa fala hoje para dizer para vocês que este movimento negacionista ele está fazendo com que as pessoas deixem de vacinar os seus filhos não só contra a Covid-19, mas também contra a poliomielite, que é conhecida como paralisia infantil, né? A vacina também contra a influenza, né? A gripe. Então tem gente deixando de acreditar na eficácia dessas vacinas, né? E cada vez mais você tem um número de pessoas com essa ideia, com esse pensamento, que são influenciadas por esses negacionistas, né? Então eu queria, inclusive, aqui citar
o exemplo da vacina contra a gripe, né? Muita gente deixou de se vacinar e até o começo do mês de maio, apenas 16% do público-alvo, né, da vacina contra a gripe tinha se vacinado. Só 16% até maio, né, no início de maio. E eram para ser vacinadas 360 mil pessoas, né, contra a gripe, e só se vacinaram 66 mil pessoas, né? Foi por isso que a Secretaria de Estado de Saúde, a Secretaria Municipal de Campo Grande, fez uma campanha abrindo para todo mundo que quisesse tomar essa vacina, né? E então vejam bem, antes o público-alvo era mais para os idosos, né? E agora a prefeitura abriu, fez um dia D de vacinação, chamou todo mundo que quisesse vacinar, porque estava sobrando vacina, sobrando. E as pessoas, elas não estão acreditando que essa é a melhor maneira de se prevenir contra determinadas doenças. Agora cito o caso da vacina contra a poliomielite também, né? Que está aí a poliomielite, que é a vacina contra a paralisia infantil. Eu queria, gente, dizer para vocês que essa é uma doença grave, grave, né? O nosso país já tinha erradicado a poliomielite, né? E não existe tratamento para a poliomielite, para a paralisia infantil. O que existe e a única forma de prevenção é a vacinação, né? Então, nós precisamos fazer com que as pessoas se conscientizem disso, levem os seus filhos para se vacinar, né? E a Secretaria de Saúde do Estado, né, de Mato Grosso do Sul, ela então estendeu o prazo de vacinação contra a poliomielite por mais tempo, né, para que justamente as pessoas possam se vacinar e se conscientizar. Professora Bartô, que entrou aqui agora participando com a gente, Iraceli também, né, Faria. É muito importante a gente fazer agora esse trabalho de conscientização. Pessoal, vacinem-se, levem as crianças para se vacinar, né? Porque agora a doutora Tânia aqui, minha querida amiga Bertolotto, né, também participando com a gente. Ela disse que tomou 6 doses contra a Covid. Parabéns, doutora Vânia, aliás, doutora Tânia, né? Eu também tomei 5 doses, né? Contra a Covid. E a doutora Tânia está dizendo, as vacinas são seguras e a única forma de prevenir casos graves, né? Então, gente, nós não podemos cair nessa, né, desse movimento. Eu acho que essas pessoas querem a morte. A morte. Eu acho que elas querem ver pessoas doentes, né? Como fazia o Bolsonaro lá atrás, até tirando sarro de quem estava com falta de ar, né, na época do Covid. Eu acho que essas pessoas não têm sensibilidade, não têm humanidade, né? Porque assim, se a vacina ela é o único jeito que você tem para prevenir formas graves dessas doenças, nós temos que incentivar todo mundo a procurar um posto de vacinação, né? Então, olha, Paulo Augusto, meu amigo, um abraço também participando. Lidiane, minha querida companheira também, Solange, a Sol, né, participando. Hoje a gente tem que, olha o absurdo, né, de fazer uma campanha para que as mães levem os seus filhos para se vacinar. Mãe, pai, você que ama o seu filho, né, tem que vacinar a sua criança, né? Já pensou uma criança com paralisia infantil, né? O tratamento não existe, o tratamento, aliás, a prevenção é com vacina. E é aquela gotinha, né? Lembra do Zé Gotinha, né? Contra a poliomielite, uma coisa tão simples que não causa nenhum mal, nenhuma contraindicação, né? Então, vamos vacinar contra a poliomielite. Vacina contra a gripe, influenza, tá aí, ó, disponível para todo mundo que quiser. Não tem mais agora só um determinado grupo, né, população-alvo, para todo mundo. E a Covid-19, né? Então existe hoje já disponível vacina contra a Covid-19 para crianças a partir de 6 meses de idade
até 5 anos. Podem se vacinar contra a Covid. Então eu abri aqui essa nossa conversa falando para vocês que existe no Congresso Nacional um grupo de deputados bolsonaristas contra a vacina e eles estão querendo aprovar uma medida para impedir o governo federal vacinar as crianças, né? Eu quero aqui citar uma fala do médico Júlio Croda, que nós conhecemos muito bem aqui no Mato Grosso do Sul, que é um infectologista, é um especialista, e o Júlio Croda tem dito o seguinte: é uma pena politizar a vacinação para a Covid-19. É uma pena politizar. Sabe o que fica aparecendo? Quem é a favor do Lula é a favor de vacina. Quem é a favor do Bolsonaro tem que ser contra a vacina. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Estão politizando. Não tem nada a ver com preferência partidária. Não tem nada a ver com preferência de candidato à presidência da República. Aliás, já acabou a eleição, né? Mas ainda estão politizando. Deputados bolsonaristas, eles querem reafirmar a todo momento: quem está do nosso lado tem que ser contra a vacina. Então, eles estão propondo o quê? Que a população fique doente, que a população morra, né? E não se vacine. Queria continuar dizendo que o Dr. Júlio Croda, ele disse que hoje no Brasil nós temos 2 grupos que são mais acometidos pela Covid-19, que são justamente as crianças, né? Menores de 2 anos de idade, porque a pandemia aconteceu lá em 2020, né? Criança menor de 2 anos de idade, elas não pegaram aquele auge, né, da pandemia. Então essas crianças, elas nunca foram expostas ao vírus e elas estão mais vulneráveis a pegar uma infecção e desenvolver a doença mais grave. E os idosos também são um grupo que é mais vulnerável, porque a pessoa idosa pode ter comorbidades e elas respondem menos às vacinas, né? Inclusive, elas precisam de um reforço a cada 6 meses da vacina contra a Covid. Então, esse é um alerta de quem entende. Dr. Júlio Croda, um infectologista respeitado nacionalmente, né, que esteve muito presente na época da pandemia, e ele está fazendo esse alerta para que as crianças sejam vacinadas. Os pais não precisam ter receio. As vacinas são seguras, né? E as vacinas, elas protegem contra as formas mais graves da doença. Eu queria dizer que aqui na Assembleia Legislativa, 2 deputados bolsonaristas também tentaram impedir a vacinação, né, das pessoas contra a Covid-19, das crianças. Olha aqui, ó. Eles apresentaram um projeto de lei, né, dizendo: essa lei não se aplica a vacinas em fase de teste ou com menos de 10 anos de utilização em crianças e adolescentes. Então veja bem, como a vacina ainda não tem 10 anos de utilização em crianças e adolescentes, eles tentaram aqui apresentar um projeto para impedir que as nossas crianças sejam vacinadas, né, contra a Covid-19. Então, eu acho que é um despropósito alguém apresentar um projeto desse que não tem base científica. Não tem base científica. Meus amigos, minhas amigas, nós precisamos combater o negacionismo, a falta de informação, a ignorância e a politização de assuntos tão sérios como esse, né? Porque se refere à saúde pública, se refere à vida das pessoas, né? E o que os negacionistas estão fazendo nesse momento é prestar um desserviço, querendo impedir que as nossas crianças sejam protegidas. Inclusive, esse projeto de lei que foi apresentado por 2 deputados bolsonaristas aqui, né? Esse projeto trata da exigência
de vacinação para que a criança seja matriculada na escola, né? Hoje, quando uma criança vai fazer a matrícula na escola, ela precisa apresentar a carteira de vacinação. E eles queriam retirar da exigência da vacinação contra a Covid-19, né? Então, eu acho que é um desserviço que esses deputados prestam à sociedade. E lá na Câmara Federal tá assim, ó, de bolsonarista lá, negacionista, que tá jogando contra o Brasil, eu falo. Porque quando eles fazem oposição ao presidente Lula, eles jogam contra o Brasil, contra as medidas que o governo precisa aprovar para melhorar a vida das pessoas, melhorar a nossa economia, distribuir renda e assim por diante, né? Inclusive, gente, se vocês acompanham aí um pouco os debates lá na Câmara Federal, vocês viram a semana passada foi uma charqueira, foi uma baixaria total. E a nossa queridíssima deputada Luísa Erundina, ela passou até mal numa comissão e foi parar na UTI, foi parar no hospital. Luísa Erundina, quem não se lembra, que foi prefeita de São Paulo, maravilhosa, né? Uma pessoa que tem uma sensibilidade social, um compromisso com a justiça social, né? Ela tem 89 anos. 89 anos. E, assim, a agressão, o ataque em cima dela fez com que ela fosse parar na UTI. É assim, é esse o nível de debate que está acontecendo hoje na Câmara Federal. Atacaram a deputada Sâmia, falando do irmão dela que foi assassinado, né? Assim, uma baixaria total. Então, meus amigos, eu quero contar com vocês para a gente desfazer fake news, mentiras e campanhas negacionistas que estão fazendo com que a população, de um modo geral, deixe de se vacinar e deixe de vacinar as suas crianças, né? Então, eu tenho aqui uma série de matérias dizendo o número baixo de pessoas que se apresentaram para se vacinar contra gripe, né, influenza, contra poliomielite. Olha só, criança precisa estar protegida contra paralisia infantil, gente, pelo amor de Deus, né? E também contra a Covid-19, né? Então vamos fazer essa divulgação, esse trabalho, essa campanha de esclarecimento da população para não deixar que o negacionismo vença e faça a cabeça das pessoas, que as pessoas passam a ter medo de se vacinar e vacinar suas crianças. Vacina é segura, vacina é importante, vacina ela é a única forma de proteger contra determinadas doenças e até que podem levar a óbito, né? Então, vamos fazer esse trabalho, né? E vamos fazer o enfrentamento a esses negacionistas para que essas ideias não prevaleçam na população. Nós precisamos conscientizar as pessoas, principalmente pais, mães, né? Para que levem os seus filhos nos postos de saúde. Algumas campanhas elas foram prorrogadas, algumas campanhas estenderam para a população de um modo geral, né? E essa medida precisa ser agora utilizada para que a gente possa alcançar o maior número de pessoas possível que elas sejam imunizadas, né? Então, gente, era sobre isso que eu gostaria de tratar nesse dia. A nossa conversa ela fica gravada, você pode depois acessar no nosso Instagram, né? E fecho aqui com a frase da minha querida doutora Tânia Bertolotto. Essa luta é diária. Nós precisamos combater o negacionismo todos os dias, contra a desinformação, a ignorância e as fake news. Vocês sabem que durante o governo Bolsonaro, nós tivemos de volta algumas discussões que a humanidade já tinha superado há muito tempo, se a Terra era redonda ou era plana, né? Enfim, alguns absurdos, né, que foram discutidos. E as pessoas começaram a colocar em dúvida vacinação,
né? Trouxeram até como medida preventiva tratamentos que não são comprovados, não têm eficácia comprovada, né? Tudo isso é um absurdo. Eu acho que é um crime as pessoas elas divulgarem essas coisas sem embasamento científico, né? Então, infelizmente o nosso país caminhou dessa forma nos últimos anos, mas nós que acreditamos na ciência, que acreditamos nos especialistas, que se dedicam, que fazem estudo, que ficam lá pesquisando dia e noite, nós que valorizamos esse trabalho da pesquisa séria, nós temos que divulgar para a população. Protejam-se, protejam-se, busquem as vacinas que estão na rede pública à disposição, na campanha nacional de vacinação. Vacinem-se e vacinem as suas crianças. Essa é a nossa mensagem em defesa da vida, em defesa da ciência, em defesa de uma sociedade onde todos possam viver com dignidade. Um abraço, um beijo, até a próxima segunda-feira. Obrigado.